Caríssimos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. 5 lições de espiritualidade e santidade com São Padre Pio. Repita alto: eu quero as coisas do alto. Eu quero as coisas do alto. Eu nasci para a santidade. Eu nasci para a santidade. Amém? Amém. Meus irmãos, não existe meio santo, viu? Como não existe, igual um dia, me desculpe aí, mas uma senhora me procurou com a sua filha. E a mulher disse assim: padre, conversa com ela para mim. Falei: o que está acontecendo? Eu acho que ela está meio grávida. Eu falei assim: eu falei, primeiramente, é a parte de cima ou a de baixo? Como que é o meio? Como que é? Né? Tem certas coisas, meu filho, ou é ou não é. Então não existe meio pecado. Padre, eu tenho um meio. Não. Ou você pecou ou você não pecou. Santidade. Ou você está caminhando para a santidade, ou você está caminhando para o pecado. Não tem uma terceira via. Existe a via que leva para Deus e a via que nos distancia dele. Pegamos hoje São Padre Pio, porque é querido por todos nós. É um santo que teve uma luta ferrenha contra o próprio demônio. Ele não dormia, ele apanhava na sua cela, ele ia comer, o prato furava. Recebeu os estigmas de Nosso Senhor pela sua vida de santidade, mas no final ele venceu. E se ele venceu, nós também haveremos de vencer, porque o Deus de São Padre Pio é o nosso Deus. O Senhor que morreu por Padre Pio, morreu por cada um de nós. A Virgem Maria, que ele tinha tanta devoção, é a Virgem que também nós amamos. Então o caminho foi percorrido por Padre Pio, e nós podemos percorrer alguns passos que ele deu. Quero partilhar com você 5 passos que nos ajudam a ter uma vida mais santa. Mas aqui eu já vou te contar o segredo desta noite. Quantas e quantas pessoas, isso nos alegra, mas é pouco. Eu quero mais de você. Deus quer mais de você. Participar de encontro, vir à missa, escutar a pregação, todo mundo faz isso. O que nós precisamos é colocar em prática o que nós recebemos nestes momentos, porque São Tiago vai dizer na Sagrada Escritura: você não é mero ouvinte da palavra, porque aquele que ouve a palavra e não pratica, ele está enganando-se a si mesmo. A palavra de Deus não é para ser ouvida. Quando as pessoas que vão à igreja escutam a pregação do padre, escutam a pregação da igreja, qual o pecado que a pessoa está vivendo, qual a vida errada que ela está levando, mas ela não muda. Ela tem um coração empedernido, um coração duro, um coração que ouve a palavra, mas não se deixa convencer por ela. E Jesus sabia disso, meus irmãos. Isso não é pregação do Padre Christian. Jesus pregou isso há 2000 anos atrás, quando ele contou a parábola do semeador. O semeador é o Pai. Ele semeia a palavra é Jesus, é a palavra de Deus. E tem 4 tipos de corações. 4 tipos de corações. Existe o coração terra dura, que o passarinho vem e come a semente da palavra. É a pessoa que vem na igreja, escuta a palavra, mas não muda nada. Uma parte da palavra caiu em terreno pedregoso, ela germina logo, mas como não tem terra, ela seca. É a pessoa que tem uma fé superficial. Ela vai à igreja, ela reza, tem uma vida mais ou menos, mas a fé dela não é profunda, não é uma fé com raízes, é uma fé superficial. É o segundo tipo de terreno. Nós temos uma outra parte da semente, caíram no meio dos espinhos. Os espinhos sufocaram a semente. E Jesus vai dizer quais são os espinhos: as preocupações do mundo, as ilusões do mundo. Mas uma parte da semente caiu em terra boa, e nessa terra boa a semente cresceu.
Frutificou, deu 30, 60, 100 frutos por um. Claro que a gente não divide vocês assim, mas pela palavra de Jesus, é como se entre vocês e quem está em casa, houvesse esses 4 tipos de terreno. Tem palavra que vai cair no coração duro, não vai fazer efeito nenhum. Tem palavra que vai cair no coração superficial, a palavra fica ali, mas não tem grande obra de conversão. Tem palavra que será sufocada, porque a preocupação com o mundo é maior que a preocupação com a salvação. Mas existem sempre corações bons, onde a semente cairá e germinará. É claro, meus irmãos, que está longe de acontecer isso aqui. Muitos aqui, se não todos, estão dispostos a ouvir a palavra. Mas lembro-me, no meu tempo de seminário, quando os padres davam aula de homilética, como que a gente prepara uma pregação. Claro, depois cada padre vai aprofundar daquilo que é próprio do seu carisma, mas nas aulas do seminário, os professores sempre falavam: se na assembleia toda, uma pessoa for atingida pela palavra, e uma pessoa se converter depois daquela celebração, valeu a pena toda a sua preparação e o seu esforço de fazer a palavra chegar. Mas eu espero, meus irmãos, que não seja só um, E todos nós tenhamos aí um coração aberto para acolher as 5 lições de espiritualidade e santidade do nosso querido São Padre Pio. Então vamos falando, vamos ver quem vai aí aprender as 5, e a gente vai repetindo para memorizar. Quem está anotando, anote, quem está em casa também. Número 1, oração constante. Qual é a 1? O que é oração, meus irmãos? É diálogo com Deus. Número 1, sem oração, nada feito. Desiste, meu filho, desiste. Se você quer uma vida de santidade, se você quer uma vida com Deus, se você quer ser um cristão católico convicto, amigo de nosso Senhor, sem oração, nada feito. Santa Teresinha vai dizer que a oração é a respiração da alma. São João Crisóstomo, a oração é o diálogo com aquele que se ama. Quando você ama alguém, você quer estar com esta pessoa, você quer conversar com esta pessoa. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil e é sinal da não oração. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Então precisamos ter uma vida de oração, e não é oração de vez em quando, é oração constante. Padre Pio, ele rezava, e ele tinha uma devoção muito forte, que era do Santo Terço, a devoção à Nossa Senhora. Quem conhece aí a vida de Padre Pio, tinha dias que ele rezava dezenas de terços por dia, para vencer as tentações do mal. Dezenas de terços, vários rosários. Tem gente, me desculpe aqui a franqueza, que não reza uma Ave Maria por dia. A pessoa levanta e vai dormir, ela não tem um momento de oração. Meus irmãos, convenhamos, como que uma pessoa dessa quer uma vida abençoada? Como que ela quer vitória espiritual? Tem alguma coisa errada aí. Então nós precisamos ir para a oração, ter uma vida de oração contínua, transformar o dia em oferta e diálogo com Deus. Claro, todas as orações são importantes. A oração da manhã nos prepara para vivermos um dia de graça. Agora, eu gosto muito, cada um tem a sua preferida, eu gosto muito da oração da noite. É quando você faz uma revisão do dia e você apresenta aquele dia vivido a Deus, e as coisas boas que você fez aquele dia, não porque nós somos bons, mas porque Deus nos capacitou e fizemos por causa
dele. Jesus vai dizer: um copo de água que você der a alguém em meu nome não ficará sem recompensa. A vida de oração, meus irmãos, é uma questão muito simples. O que nós fazemos durante o dia todo por causa de Jesus? E a pessoa que pensa nisso é porque ela tem uma vida de ação na contemplação. Ela vai perder a paciência, ela pensa em Jesus. Ela vai falar mal de alguém, ela pensa em Jesus. Ela vai gritar um palavrão, ela pensa em Jesus. Ela vai fazer algo de errado, quer dizer, esta vida, como que eu agrado a Deus? Ela vai retirar você do pecado, ela vai blindar você contra as coisas ruins. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Não é você ficar rezando 24 horas por dia. O que você está fazendo? Não, eu li a Bíblia. Falou para orar sem cessar. Eu rezo o terço um atrás do outro, o dia todo. A hora que eu acordo, a hora que eu estou dormindo, meu dedo continua. Não é isso. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, é você estar na presença de Deus 24 horas por dia. Você está no seu trabalho, Deus está comigo. Você está namorando, Deus está comigo. Você está trabalhando, Deus está comigo. Você está na academia, Deus está comigo. Quer dizer, se você coloca Deus com você, Ele vai te puxar daquilo que te afasta da santidade. Tem uma história muito bonita, que um pintor italiano fez uma santa ceia maravilhosa e colocou num dos museus de Roma. E ele era um pintor chamado de realista. É um gênero da pintura, né? Quer dizer, você olha, parece que a pintura tem vida, só falta piscar, tão realista que é. E as pessoas começaram a ir ver a pintura da Santa Ceia, e ninguém sabia que ele era o pintor. Então ele ficava ali perto do quadro para ouvir o comentário das pessoas. Aí as pessoas chegaram e falavam assim: meu Deus, olha a toalha da mesa, parece um pano de verdade. Mas aquilo é pano ou é tinta? Não, é pintura, é realismo. Não, mas é demais. Aí chegava uma outra pessoa: olha aquele cálice de vidro, parece que é uma taça de vinho. Mas aquilo é pintura? É pintura. Mas que isso? Aí chegava o outro: meu Deus, o pão é tão perfeito, parece que ele vai cair no meu colo. Meu filho, o pintor não aguentou, levantou, pegou um pincel e rabiscou o quadro todo de preto. Ele só deixou Jesus no meio. E ele disse assim: quando eu fiz a Santa Ceia, era para todos contemplarem a Cristo, que instituía a Eucaristia. As pessoas estão perdidas nos detalhes. Então a pintura mais atrapalhou do que ajudou. Tudo aquilo que tira o foco de Cristo deve ser eliminado. O que essa história me ensina? Porque havia lá um monge que disse para o pintor: na vida do ser humano, a vida parece um quadro realista. Se o ser humano não reza, ele se perde naquilo que é secundário, ele se distrai. A oração me leva a ter foco em Jesus Cristo. Pode olhar, meu irmão, a pessoa que não reza, ela tem uma vida focada em outras coisas. Ela foca no dinheiro, ela foca no carro, ela foca no celular, ela foca no corpo dela, ela foca na beleza física, ela foca no namoro, ela foca em várias coisas, mas ela tem para com Jesus uma visão desfocada. E quando é que eu largo todos os detalhes e foco no principal, que é Cristo? Quando eu rezo. A pessoa que reza, ela tem o foco em Jesus, e ela não se distrai com aquilo que é secundário. É claro, meus irmãos, quando eu falo secundário, nós temos coisas que vêm em segundo lugar, terceiro lugar, amém ou não? Isso que é sétimo lugar, 11º lugar, 39º lugar, 70º, 77º, e vai embora. Agora, o primeiro
é que não pode ser substituído. E quem é o primeiro? O nosso foco, Jesus Cristo. O resto vem depois. Por isso que Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí depois você pode buscar em segundo lugar, terceiro, tantas outras coisas. A oração me leva ao essencial. Vamos repetir? A oração leva ao essencial. Segundo, que não é fácil, mas é uma lição de Padre Pio. Padre Pio rezava muito, mas ele também aceitava a cruz, e ele unia o seu sofrimento a Jesus crucificado. Padre Pio carregou os estigmas durante 50 anos, uma dor na palma das suas mãos durante 50 anos. Eram as chagas de Jesus que ele recebeu. E Padre Pio vai ensinar: ofereça o seu sofrimento pela salvação das almas pecadoras. Não é fácil isso aqui não, que ninguém quer sofrer. Quando você está com uma dor, me dá remédio, tira essa dor aqui. E a gente está tão fraco, meus irmãos, para a dor. Tem gente que é mais forte para a dor, né? Mas tem gente que é tão fraco para a dor, que a pessoa fala: me dá um remédio para dor de cabeça aí, me dá um Doril, alguma coisa aí. Por quê? Sua cabeça está doendo? Não, mas estou achando que vai começar. Nem doeu a pessoa. Gente, claro, quem tem mais ou menos a minha idade, a gente é da década de 80 e 90, você lembra dentista. Você ia no dentista, o caboclo abria a boca e perguntava assim: é com dor ou sem dor? Você falava: qual a diferença? Assim, sem dor é 50, com dor é 200. Olha, então sem dor. Então tá bom. Com dor é mais caro, hein? Podia nem gemer. Gemeu, aumentava. E era o negócio, era só anestesia. Abriu a boca, né? Eu fui no dentista um dia desse, eu não falei nada não. Gente, mas o povo está muito fraco para dor hoje em dia. Não falei nada, quer fazer, faça. Eu não vou ensinar a profissão dele. Ele falou: eu vou fazer aqui eu vou trocar a amálgama por um resina, então vai incomodar. Tá bom. Aí ele foi, pegou um algodão, molhou no sem que, pôs só algodão assim e fez assim, ó. Eu tô assim: o que é isso, gente? Ele falou: eu vou deixar um pouquinho aí. Eu falei: aham. E aquele negocinho assim, que me dá uma aflição. Eu não sei porque que dentista faz isso. Eu não babo hora nenhuma. Eu ir no dentista, eu babo sem parar. Aí ele tirou o algodão. Eu perguntei assim: o que é? Ele falou assim: é um anestésico. Eu falei: não, anestesia vem depois, é para não doer. Aí ele pegou uma pomadinha, pôs na luva e ficou esfregando aqui dentro assim. Eu lá. Aí eu falei com ele: o que é isso? Ele falou assim: não, uma outra pomada, é para anestesiar a gengiva. Eu falei: mas de anestesia ainda? Ele falou: não, é para você não sentir a agulha. Gente, olha como que o ser humano está, não aguenta mais nenhuma agulhada. E hora que ele vai pôr a agulha, ele aperta aqui, e falou comigo assim: concentra aqui, aqui, Aí eu concentrei aqui, a hora que eu vi já tinha aplicado. Ele falou: padre, se alguém falar ai, a pessoa não volta mais. É a dor. Quer dizer, esse é o mínimo, né? É o mínimo. Mas quando você olha para Padre Pio, isso aqui eu estou contando só para atrair a atenção, mas Padre Pio, ele me ensina uma coisa: ninguém busca sofrimento nessa vida, mas se o sofrimento chega, o que eu faço com ele? Quem não reza, reclama. Quem reza, oferece. Os grandes santos, eles sempre ofereceram o sofrimento que eles estavam passando para a conversão de alguém, ou alguém da sua família, ou um amigo, ou a conversão das almas em geral. Ele nos ensina a não fugir da cruz, a não fugir da dor, mas transformá-la em santificação. É muito difícil, meus irmãos,
E eu passo isso, não muito, algumas vezes, quando uma pessoa, ela cai de cama, ou numa cadeira de rodas, uma situação dolorosa, porque não é fácil não, ninguém está falando que é fácil não, é muito difícil, mas a pessoa, ela vai e me chama um padre para mim, aí lá foi eu, a hora que eu chego, a pessoa, ela está revoltada, nervosa, mas por que eu? Como eu vou viver assim? Olha a minha idade, eu de cadeira de roda, eu na cama, eu com sofrimento. É muito difícil você entrar no coração desta pessoa e falar com ela: olha, há algo maior acontecendo aí. Deus, ele trabalha também no sofrimento. Eu não sei explicar para você o sofrimento, eu não tenho explicação, mas eu posso te mostrar um caminho a seguir. Ofereça o seu sofrimento para a sua santificação. Ofereça o sofrimento para a santificação da sua família. Claro que a pessoa não fala isso não, mas na cabeça de muita gente assim: aqui é santificação dos outros que se dane, eu quero é estar em pé, eu quero é ter saúde. Então São Padre Pio me ensina a lidar com o sofrimento de maneira cristã. Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Fala para quem está do seu lado: toma a sua cruz. Toma a sua cruz. Todo mundo tem cruz, né? O problema é como que você a vê, se é algo que te machuca ou algo que te santifica. A gente precisava ler mais vida de santos, né? Olha Santa Teresinha de Lisieux, um sofrimento, ela jovem, acamada, um sofrimento, e no final, quando ela estava quase falecendo, ela disse: obrigado, meu Deus, porque esse sofrimento me aproximou do céu, esse sofrimento me santificou. Quando São Francisco de Assis ficava doente, ele falava: minha irmã doença, minha irmã morte. Claro, ele estava num grau de santidade também, né? Mas é preciso rezar, é preciso ter um olhar para o sofrimento de santificação. A partir do sofrimento, nós damos um presente para Jesus. Que farás com Jesus? Uma de duas coisas está fazendo: ou você faz para Jesus uma cruz, ou você faz para Jesus um trono. É uma das duas. Não é o que a vida está fazendo para você. Olhando a sua vida, o que você está oferecendo a Jesus todos os dias? Você está oferecendo uma cruz ou um trono? Só é capaz de oferecer um trono quem tem vida de oração. Porque se a vida nos faz sofrer, os nossos pecados fazem nosso Senhor sofrer. Cristo demonstrou o seu amor ao morrer por nós. Nós mostramos o nosso amor vivendo por Ele. Ele mostrou o amor dele por você, morrendo por você. Como que você mostra o seu amor por Ele? Vivendo por Ele. Primeiro, oração. Segundo, oferecendo sofrimento como caminho de santificação. Terceiro, amor à Eucaristia. Repita. Estudando o Padre Pio, uma coisa eu gostei, que Padre Pio, quando ele ia celebrar a missa, ele gostava tanto de celebrar a missa, que era uma missa longa. O pessoal fala que de vez em quando a missa é longa, a missa de 1h, 1h30 do meu filho, tinha missa do Padre Pio, que começava de manhã, na hora do almoço, falava: Padre Pio, termina a missa para o senhor almoçar. Ele ficava tão hipnotizado com as coisas de Deus, da igreja, que ele cantava, rezava, adorava, e a missa, ia embora. E alguém perguntou: mas por que você fica tanto tempo na capela? Ele falava: amor à Eucaristia. Padre Pio, meu filho, deu um tapa de luvas na cara de muita gente. Quando alguém falou com o Padre Pio assim: eu não sei por que você fica tendo uma capela esperando missa essa manhã toda. Aí Padre Pio falou assim: se você ficasse sabendo que no castelo Jesus estaria lá, quanto tempo você estaria na fila para dar um abraço em Jesus? Todo mundo: olha, eu ficaria 2 dias, 4 dias. Falei assim: pois é, pois eu estou na capela porque Jesus está vivo ali na Eucaristia.
Se você acha que a missa é longa, é porque a sua fé está curta. Você não consegue ver na hóstia consagrada o Senhor vivo no ostensório. Quer dizer, Jesus, se estivesse vivo, você ia. Então vá porque Ele está. Vá porque Ele está. Padre Pio dizia: o mundo pode ficar sem sol, o que o mundo não pode ficar é sem missa. Ele falava que a missa é o auge de Deus para nós. Devemos, meus irmãos, participar da Santa Missa com devoção, amor, adoração, a reconhecer em Jesus a presença real. A presença real. Aqui não, vocês participam direitinho. Mas tem lugares, gente, que pelo amor de Deus, hein? Pessoal, e outra coisa, claro, a igreja devagarinho ela vai corrigindo, né? Alguns excessos. Mas eu vejo o pessoal inventando tanta coisa na missa, porque a liturgia da missa já é perfeita. Se você entende a missa, você entra de coração aberto e Jesus te toca. A gente vê as pessoas inventando assim, né? Uns colegas, eu não entendo, não é aqui não. A gente vê na internet alguns vídeos, é até muito vergonhoso, né? Para saber que é da nossa igreja. Eu vejo certos vídeos de certas missas, tem de tudo, menos missa. Tem de tudo, menos adoração. Tem de tudo, menos zelo eucarístico. Então nós precisamos voltar a esse sentido da presença real. É o Senhor. É o Senhor. Olha que interessante. Havia um ditado entre os judeus e que Padre Pio vai refletir sobre ele. Eu vou ler, atenção. Se uma pedra cai sobre um vaso, ai do vaso. E se um vaso cai sobre a pedra, ai do vaso. Em todos os dois casos, o vaso perde. Não adianta tentar negar. Jesus está vivo na Eucaristia. E a pior coisa que você pode fazer é entrar em confronto com Ele. Você sempre vai perder, porque nós somos fracos, Ele é o forte. Então quando nós nos aproximamos dEle, é com sentimento de adoração, sentimento de amor. Quarto, confissão e reconciliação como caminho de cura. Não guarde pecado mortal. Eu não quero guardar pecado mortal. Vamos repetir? Tinha dia que Padre Pio ficava no confessionário 15 horas por dia, atendendo os pecados mortais, porque as pessoas queriam confessar para comungar. Claro que era um outro contexto na época, mas se saiu de um lado, de que tudo a pessoa confessava, nós caímos no outro extremo. Muitas pessoas hoje nem confessam mais. E como que elas estão purificando o coração? Como que elas estão recebendo o perdão dos pecados mortais que ela cometeu? Não recebem. Aí alguém me diz: não, padre, eu confesso com Deus. Não, meu filho, quando você fala para Deus, não é confissão, é informação. Você está informando a Deus dos seus pecados, que é válido, mas a absolvição do pecado só vem pela confissão. Quando você confessa ao sacerdote, ele te perdoa. Fora isso, não há perdão de pecado nenhum. Ah, padre, eu não acredito nisso não. Tomara que você não morra antes de converter, acreditar e fazer uma boa confissão. Padre, não acredito no inferno. O dia que você estiver lá, você vai acreditar. Então precisamos não brincar com pecado mortal. Eu insisto muito com as pessoas que nós estamos vendo uma época hoje, tanto por parte de alguns pregadores, como por parte de leigos e católico folgado. Porque hoje em dia o que tem mais é o eu acho. Meu filho, o que eu acho e o que você acha não fede nem cheira. Na maioria das vezes fede, né?
Nós precisamos ter o catecismo da igreja. Já insisti isso em vários lugares. Estudar o catecismo, ler no catecismo, buscar no catecismo a resposta para as suas dúvidas. Ali está a doutrina oficial da nossa igreja. E qualquer pessoa que pregue alguma coisa contra o que está no catecismo, e não é verdade, é alguma coisa da cabecinha dela. Vá no catecismo lá e leia sobre a confissão, sobre o perdão dos pecados e sobre a gravidade da pessoa ter um pecado mortal. É o que São Padre Pio está nos ensinando. Buscar a confissão com frequência, viver na graça de Deus, ter uma consciência tranquila perante o Senhor, não guardar pecado mortal. E por último, quinta lição de Padre Pio para nós: a caridade e a ajuda fraternal. Não preocupar apenas com a sua salvação, mas ajudar as pessoas que também precisam. Ajuda física, mas sobretudo ajuda espiritual. Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital que une ciência e fé. Seu coração estava voltado para as pessoas que precisavam dele. Minha pergunta é, meus irmãos, você tem ajudado alguém? Você ajuda as pessoas? Não precisa contar para os outros que você faz, não. Mas pense aí, você é uma pessoa que ajuda o outro? Você vê uma pessoa precisando de ajuda, se você pode, você ajuda? Quando a pessoa está sofrendo, o sofrimento dela toca em você? Você fica incomodado com o sofrimento do outro? Você tenta fazer alguma coisa para ajudar o outro? Padre Pio nos ensina isso: viver uma vida de amor por aqueles que pouco têm. Tiago 2,26: a fé sem obras é morta. Vamos repetir? A fé Obras é morta. não significa que a obra substitui a fé, mas a pessoa que tem fé, ela vai ajudar. Conclusão: Padre Pio nos ensina que a santidade é feita de, repita, oração, cruz, Eucaristia, confissão e caridade. São as 5 lições de Padre Pio. Não precisa levantar a mão e nem responder em voz alta. Olhando para Padre Pio, vendo a sua imagem de um homem santo, a pergunta é: desses 5, quantas que nós praticamos? Vamos voltar. Oração, de 1 a 10, qual a sua nota? 1, quase nada. 10, ilusão, ninguém 10, né? O máximo uns 8, 9 aí. 8, 9, tem uma vida boa de oração. Reza todos os dias, leia a palavra, santo terço, leitura da Bíblia. 5, mais ou menos. 6, 7, melhorando. 4, 3, preparando para queimar. Segundo, como você lida com a cruz? Como você lida com os problemas na sua vida? Quem reclama muito, notas baixas. Quem oferece o sofrimento como perdão dos pecados e pela conversão do outro, notas altas. Quem tenta uma coisa, mas fica no meio termo, 5. 6, 7, 8, melhorando, buscando o céu. 4, 3 para baixo, queimar. Eucaristia, vida eclesial, missa aos domingos. Padre, sagrado, todo domingo eu vou à missa, notas altas. Mais ou menos, notas baixas. Não vou à missa não. Ó, fique esperto não. Confissão
Quando eu tenho pecado mortal, eu procuro um sacerdote, nem que seja para contar aquele pecado mortal. Eu não guardo pecado mortal. Notas altas. Ah, padre, tem anos que eu não confesso. Eu fico só falando com Deus o que eu fiz de errado. Notas baixas. E pecado mortal guardado? De um lado e do outro. Tá uma chamuscada de um lado, chamuscada do outro. E por fim, caridade. Ação de ajuda para o outro. Se você ajuda as pessoas, nota alta. Se você só pensa em si mesmo, notas baixas. São 5 notas. O total, 50 pontos. Confere? Se é de 1 a 10, 5. Padre, qual que seria uma nota menor que alguém poderia tirar nessas notas que eu me dei de 1 a 10? Qual a nota menor que alguém poderia tirar? A nota menor, 35 pontos. Não pode estar menos do que isso, tem que estar para cima. Para cima. É uma média de 7. Uma média. Claro, vão ter uns menores, outros maiores. Então faça depois na sua casa, se você lembrar, essa autopontuação. Não minta, porque é para você, é só você que vai ver, ninguém vai ver sua nota. Oração, sofrimento, Eucaristia, confissão e caridade. Somando as 5 notas, 35 pontos. Quem está perto disso aí está bem. Agora, meu filho, padre, o meu deu 5, 1 para cada. Não tem o que fazer não, O que é? Sua batata, meu filho, tá assando. Sua batata, você não converte para você ver não, né? Preparando para a adoração, atenção, repita comigo: Deus age nas pequenas coisas. Meus irmãos, quando eu estava preparando essa pregação, claro, através dos escritos de São Padre Pio, se você vê o que eu disse aqui, pense, compadre, eu falei alguma coisa impossível? Difícil? Não, é o básico, é o básico. O cristão católico, ele tem que rezar, ele tem que lidar o sofrimento como Cristo lidou, ele tem que buscar a Eucaristia, devoção a Nossa Senhora, confissão, ajudar as pessoas, coisas simples. Só que as coisas simples a gente não faz. E lembre, o que nos sustenta é a rotina, né? E para aquela pessoa que está nessa caminhada de santidade, as coisas pequenas, Deus se revela. Olha essa história aqui, que bonita. Uma história linda essa aqui. Conta-se que um trem, isso aqui é fato real, viu? Ele estava indo nos trilhos ali de Londres, e caiu uma chuva torrencial aquele dia, quase que eles cancelaram a partida do trem. Mas quando era um trem grande, moderno, então decidiram fazê-la. Quando a chuva foi embora, deu uma cerração à noite, uma neblina, e o maquinista olhando assim, muita fumaça, não conseguia ver nem o trilho. A hora que ele olhou, meu filho, tinha uma pessoa balançando os braços assim, para ele parar o trem. Ele não sabia se era uma pessoa que estava passando mal, ou se ela queria suicidar. O que ele fez foi frear o trem freou, as pessoas começaram a gritar. Ele falou: precisamos ajudar, tem uma pessoa ali fora. Ele desce naquela serração e tenta ver a pessoa e procurar a pessoa, e nada de ver pessoa alguma. A hora que ele anda alguns metros para frente, vocês acreditam que a força da água tinha derrubado a ponte? Quer dizer, o trilho não tinha, na hora que o trem passasse, ia cair todo mundo num desfiladeiro. E ele falou: meu Deus, aquela pessoa que estava acenando, ela queria parar o trem, ela nos salvou. E todo mundo procurando a pessoa e ninguém achava. Foi então
que quando ele estava voltando para o trem, ele viu que num farol do trem, o farol maior, havia uma mariposa morta. Foi essa mariposa que, quando o trem pegou, ela nos últimos momentos, tentando balançar a asa para sair do farol, ele viu naquela neblina como se fosse uma pessoa com o braço aberto pedindo socorro. E os que tinham fé no trem disseram: não foi por acaso que uma mariposa pousou no farol exatamente a poucos metros da nossa morte. Aí veio a lição: para quem crê, nenhum sinal é necessário. Você sabe que Deus está cuidando. Para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. A pessoa sempre vai dizer: foi sorte. Meus irmãos, nós não temos no farol da nossa vida uma mariposa nos últimos momentos de vida, mas nós temos Jesus que abriu os braços no alto da cruz. Quantas pessoas tiveram a sua vida poupada porque decidiram ter uma vida mais santa, uma vida na oração, uma vida na oblação, uma vida na confissão, uma vida na Eucaristia, uma vida na caridade. Cuidado, meus irmãos, quantas e quantas pessoas estão como se fosse num trem indo para o precipício, e o Senhor está com o braço aberto, pedindo: é hora de parar, é hora de mudar. Para nós que aqui estamos, é hora de aumentar as notas aí, é hora de aumentar essas notas aí. Na oração encontrei a vida, na cruz aprendi a amar, na Eucaristia bebi da fonte, na confissão pude recomeçar, com a caridade abri meus braços, servindo ao pobre, ao irmão sofrido, e descobri que ser santo é simples, é viver em Cristo inteiro, redimido. Padre Pio, amigo e guia, ensina-me também a ser fiel, a caminhar sempre com Maria, até chegar à glória do além. Padre Pio, íntimo de Nossa Senhora, nos ensina: quer ser mais santo? Caminhe sempre com Nossa Senhora. E fica, meus irmãos, o dever de casa para quem quiser: não ande sem o seu terço no bolso. Eu não sei se você sabe o motivo, porque se você anda com um terço no bolso, achando que essa cruzinha, que esse cordão cheio de bolinha vai te proteger, isso é superstição. Você está colocando num cordão de bolinha um poder que aquele ali não tem. O terço no bolso é um sinal da sua devoção a Nossa Senhora. E toda vez que você sente o terço, você vai pegar um dinheiro, você sente o terço. Você vai sentar, a cruz te incomoda. Você vai mexer, toda vez que você lembrar do terço, você reza uma prece a Nossa Senhora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sentiu o terço? Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Sentiu o terço? Vou rezar uma Ave Maria. Se você está o tempo todo lembrando que Nossa Senhora está ali, ela vai guiar os seus passos. Para que o terço? É uma lembrança: eu estou com ela, ela está comigo. E quando você precisar, meu irmão, não sei se você já fez a experiência, quando você estiver num sofrimento, pega o terço, segura o terço com fé e reza. Quando você segurar o terço com fé, você estará segurando as mãos de Nossa Senhora. Como que eu seguro as mãos de Maria? Segurando o terço com fé. Vivamos assim, estejamos perto dela, porque ela sempre está perto de nós. Ela foi mãe de Padre Pio e é a nossa mãe também. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada,
Nós estamos celebrando hoje a ascensão de Jesus ao céu. Faz parte da nossa profissão de fé. Sempre que nós proclamamos o credo, lá está: ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. A ascensão de Jesus é um movimento que conclui o mistério da sua vida terrena. A ascensão de Jesus nos aponta ao mistério da encarnação, que nós celebramos no Natal. No Natal existe o movimento de catábasis. Deus, ele desce. Deus vem ao encontro do ser humano, se encarnando no útero virginal de Maria Santíssima. Assim como diz São Tomás de Aquino, ele permanece o que é, assumindo o que não era. Ou seja, ele permanece Deus, assumindo a humanidade, igual a nós em tudo, menos no pecado. Então esta história começa aí, o mistério da encarnação. Jesus, que recebe a visita dos reis magos, e eles se prostram e oferecem presentes. Prostração é adoração. Quem nasceu ali não é mais um neném, não é um profeta, não é um político, não, é Deus, o Emanuel, o Salvador, o Redentor. Jesus tem aqueles acontecimentos da sua vida inicial que nós conhecemos, depois pula para Jesus com 12 anos no templo, depois já vamos para o batismo do Senhor, a vida pública de Jesus, que vai durar 3 anos. Então Jesus ficou nesta terra 33 anos. Ele foi crucificado, ressuscita ao terceiro dia, continua aparecendo para os seus discípulos durante 40 dias, que é a quaresma pós-pascal, é a quaresma da alegria. E hoje, terminados os 40 dias, ele sobe com a promessa de que o Espírito Santo descerá. A ascensão de Jesus é um movimento contrário ao Natal. Se no Natal nós temos o mistério da encarnação, um Deus que se faz homem, na ascensão Jesus ele sobe. Só que aqui tem algo maravilhoso que a oração eucarística vai nos dizer. Jesus, quando desce, ele vem como Deus nos buscar. E Jesus, como quando sobe na sua ascensão, ele não sobe como veio, porque ele desceu como Deus, e ele sobe como também homem. Então ele leva a nossa humanidade. Ele é o sumo sacerdote que entrou no templo eterno, não construído por mãos humanas. Ele é capaz de se compadecer de cada um de nós. É um movimento de anábasis, anabático, movimento de subida. Aqui está o resumo da vida de nosso Senhor. O início, a encarnação. A volta para o Pai, a ascensão. No Evangelho de Mateus, nós estamos no ano litúrgico A, por isso que o Evangelho é Mateus. Ano A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas, João, nas grandes festas. No Evangelho de Mateus, nós não temos o relato da ascensão. É por isso que a igreja coloca, na primeira leitura que ouvimos, Atos 1. Que é do evangelista São Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e foi ele quem escreveu Atos dos Apóstolos. Por isso que na leitura que nós ouvimos, vai dizer: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo, do grego Theos-philos, amigo de Deus, somos todos nós, né? Qual é o primeiro livro dele? O Evangelho. Qual é o segundo? Atos dos Apóstolos. E ele vai dizer que no primeiro livro ele já tratou de tudo que Jesus fez e disse, desde o começo. Qual que é o começo? O Natal. Lucas conversou com Nossa Senhora. Lucas foi até Maria perguntar a ela o que ele não sabia. Como que foi o anúncio? Como que foi o nascimento? Como que foi a vida em
Belém. Então Lucas não estava lá, mas o evangelho mais detalhado da infância de Jesus. Por quê? Porque ele foi até Nossa Senhora. E ele continua, desde o começo, a encarnação, até o dia em que ele foi levado para o céu, a ascensão que nós celebramos hoje. No evangelho de Mateus, como não tem ascensão, a igreja coloca algumas coisas importantes para nós. Primeiro, Mateus vai dizer que os 11 discípulos foram para a Galileia. Por isso que nós falamos, Jesus o Galileu. Galileia é o reino do norte, Judeia é o reino do sul, é onde fica Jerusalém. Todos queriam ser da Judeia, ninguém queria ser da Galileia. Galileia, não veio muita coisa de lá. Galileia não era muito bem vista. E Jesus começa o ministério aonde? Na Judeia. E ele vai pregar aonde? Na Galileia. Por quê? Porque João Batista perdera a cabeça, e Jesus viu que ali ele não ia ser muito aceito inicialmente. Então ele chama os seus discípulos e ele vai para a terra da Galileia, e lá ele recebe o nome de O Galileu, e lá ele começa a sua pregação. Interessante que para a sua ascensão, Jesus não leva os discípulos para a Judeia, mas retorna para a Galileia, no monte que ele mesmo indicou. Jesus é o homem dos montes. Na Bíblia, quando se fala monte, é busca do eterno, é subir, é os montes da espiritualidade. Nós temos no Antigo Testamento o Monte Tabor, o Monte Sinai e tantos outros. Jesus, ele tem alguns montes: o monte da tentação, o monte das bem-aventuranças, o monte do Getsêmani, o monte das oliveiras, o monte das bem-aventuranças, o monte Calvário. Então Jesus nos chama para o monte. Jesus chama os seus discípulos para o monte. O que significa isso nos dias de hoje? Subir para Deus, buscar as coisas do alto e não ficar iludido com as coisas de baixo. Quando você ler lá a destruição de Sodoma e Gomorra, aquele anjo que primeiro estava com Abraão e ele vai para Sodoma e Gomorra, ele dá uma ordem para Ló: saia da cidade, não pare na planície, suba para a montanha. A cidade era o lugar da perdição, a planície, lugar da acomodação, a montanha, lugar de redenção. Qual é o monte hoje? É Jesus Cristo. Ele é o grande monte que nós devemos escalar, que nós devemos subir, o monte da espiritualidade. E aqui, meus irmãos, subir monte não é fácil. Subir monte exige preparo, resiliência, persistência, vontade. E nós estamos nesta caminhada, subindo o monte da espiritualidade, o monte que Jesus nos indicou, o monte da santidade. Nós precisamos aprender com a ascensão de Jesus, nós que somos cristãos, que somos católicos, os católicos verdadeiros, né? Tem muito católico de IBGE, vem à missa, como se não viesse. Estou falando dos que levam a coisa a sério. Procurar o monte da bem-aventurança, o monte da espiritualidade de verdade. Um cristão de verdade, um católico convicto, conhecedor da palavra, conhecedor da doutrina, aquele que faz o que faz por amor a nosso Senhor. Esse é um monte que nós devemos subir, porque o mundo irá fazer de tudo para te provar que o caminho mais fácil é descer, e quanto mais baixo, melhor. Quanto maior a descida, melhor. Quanto mais a pessoa desce, mais aplauso ela recebe. Mas nós estamos no caminho contrário. Se o Senhor desceu, foi para nos elevar. O Senhor não nos desce para ficar no nosso nível.
O Senhor não desce para pecar conosco, Ele desce para nos chamar à santidade. O Senhor não desce para ser mais um, Ele desce para mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja bate nesta tecla toda missa que você vai. O Senhor esteja convosco. A gente diz, Ele está no meio de nós. Que meio? O que é esse negócio de meio de nós? É porque o meio é um lugar onde em torno dele todas as distâncias são iguais. Meio é centro. O Senhor é o centro da minha vida. Ele está no meio da minha existência. Eu me configuro em torno dele. A igreja tem então a segunda exaltação, exclamação, convocação. Corações ao alto. A gente responde: o nosso coração está em Deus. Tomara que esteja. Tomara que esteja. O nosso coração está em Deus. Então, se o coração está em Deus, dê graças ao Senhor. Ele é o único Deus. É nosso dever e é nossa salvação. A igreja o tempo todo aponta para o alto. Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto, aonde Cristo está. Não combina, meus irmãos, um cristão, um católico convicto, que diz que segue Jesus Cristo, que vai até a igreja, mas busca as coisas de baixo. Está hipnotizado nas coisas de baixo. Pecador com os pecadores, uma mistureba com os valores do mundo. Alguma coisa está errada aí. E não é errada para o padre, é você e Deus. Porque se você acha, não estou falando para todos, mas os que precisam ouvir, que ouçam. Se você acha que você leva a Deus na fala, na enganação, no jeitinho, como você leva as pessoas, você está muito enganado. Se você acha que Deus não sabe quem é você de verdade, você está muito enganado. E aqui não interessa eu saber, eu sou menos importante aqui. É Deus e você, é você e Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele está contigo, mas você precisa estar com Ele. Nós precisamos estar com o Senhor. Nós vivemos, meus irmãos, uma época abençoada. É a época da misericórdia. Nós estamos vivendo a misericórdia. Santa Faustina, que escreveu o Diário da Divina Misericórdia, ela tem locuções maravilhosas de Jesus a ela. Na época, considerada doida, a madre mandou ela queimar os escritos, que ela estava com coisa da cabeça dela. Foi guardado este diário durante um tempo, mas ele veio à tona com São João Paulo II. O Papa João Paulo II colocou o segundo domingo da Páscoa como domingo da misericórdia. E se você lê o Diário da Misericórdia, que é um livro de cabeceira, é um dos meus livros de cabeceira, você verá que Jesus está falando: receba a minha misericórdia, acorda enquanto há tempo. Eu estou dando a minha misericórdia e as pessoas me desprezam. Há um parágrafo lá, parece que foi escrito para hoje. As pessoas têm tempo para tudo, elas não têm tempo para mim. Por isso elas não recebem a minha misericórdia. As coisas estão tranquilas assim, ó, igual você está vendo, porque é o tempo da misericórdia. É o tempo de conversão. Mas quando você vê a festa de hoje e você presta atenção no credo, a coisa vai mudar e não vai demorar. Aí, meu filho, é onde filho chora e a mãe não vê. Porque o tempo da misericórdia se findará e começará o tempo da justiça, o tempo da colheita, o tempo da separação. Nós rezamos no credo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e glória, mas voltará. Ele voltará para quê? Para passar a mão na cabeça? Para distribuir beijinho? A turma dos ursinhos carinhosos? É isso?
Não, ele voltará para julgar. Ninguém quer. As pessoas querem um Jesus que aprova tudo, que beija tudo, que aplaude tudo, que é para todos. Mas quando você fala da bondade de Deus e da justiça de Deus, as pessoas não querem a justiça. Ah, mas Deus é tão bom. Não, é bom mesmo, ele não é bobo como você acha. Bom ele não é bobo. E a justiça não é divina. A divindade é apenas atestando a consequência das nossas atitudes e ações. Não é Deus quem nos condena, é a nossa atitude quem nos condena. Nós não estamos ainda no tempo do juízo, porque Jesus falou sobre isso. E para quem lê Bíblia, e é bom que as pessoas leiam Bíblia, que as pessoas não leem Bíblia, espero que você leia. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque eu estou falando porque eu sou estudioso bíblico. Ele falou mais do inferno do que do céu. Eu vou citar aqui apenas alguns para você lembrar. Ele disse: no fim dos tempos, os anjos vão descer e eles vão separar o trigo do joio. O trigo será recolhido no celeiro, o joio será queimado. Esse trigo e joio são pessoas. Há uma outra passagem: o Senhor irá separar as ovelhas dos cabritos, um à direita, outro à esquerda. Uns serão benditos, outro malditos. O caminho e a porta para a salvação, estreito e apertado, para o mundo largo e espaçoso. Ninguém quer ouvir essas palavras, né? As pessoas só ficam repetindo esse jargão, parece um papagaio decorado. E aí Jesus falou de amor, amor, eles só ficam nisso. Parece um disco arranhado, só fica nisso. As pessoas não leem o contexto, não leem o texto, não se aprofundam na Escritura. E isso é para você acordar, porque nós estamos no tempo da graça. Irmã Faustina vai dizer: nós estamos no tempo da misericórdia, no tempo da ternura de Deus. Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o alto? Este Cristo que viste subir, ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Acabará o tempo da misericórdia e virá o tempo da justiça. Vamos aproveitar a misericórdia, vamos aproveitar o amor de Deus, vamos aproveitar o carinho de Deus e parar de ficar duas coisas que os anjos falaram para os discípulos. Eles estavam parados, olhando. Nós temos que parar com essa paradeza nossa e ficar apenas assistindo, e começar a evangelizar, e começar a testemunhar, e ser na sociedade sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Tivemos hoje o batismo de vários bebês aqui no santuário, cada um mais bonitinho que o outro. E uma hora do batismo chama muita atenção dos pais. Os pais gostam. Primeiro é quando o pai pega a vela, acende no círio pascal e entrega a vela para o seu neném perto da mamãe e diz: você é luz do mundo. Que Deus ilumine todos os teus caminhos e te faça muito feliz. Deus te abençoe, meu filho. Ele vai e apaga a vela, quer dizer, a chama da fé acesa no coração da criança. Depois ele recebe um potinho, que é um presente para o casal. Vem com um terço, uma sacolinha, que é sal, é um potinho de sal. Aí o papai pega um pouquinho de sal e põe na boca do neném. Ele nunca experimentou, né? Aí eles ficam, adora, eu brinco, olha a pressão alta, né? E o pai põe o sal na boca do neném, e o pai diz: vós sois sal da terra. E a mãe, eu convido a mãe a abençoar a criança. Deus te abençoe, você é luz do mundo, sal da terra. Meus irmãos, nós todos fomos batizados, então nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Porque Jesus disse: se o sal perde o sabor, serve para nada. Se a lâmpada não ilumina, não serve para nada. E a ascensão do Senhor é isso. Por que você está parado aí olhando? Não, faça a sua parte no mundo.
O mundo precisa estar melhor, porque você passou por aqui, a começar da sua família, testemunhando Jesus Cristo. Os 11 discípulos foram para a Galileia, a um monte que Jesus tinha indicado, essa subida, né? Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Aqui é o terceiro passo, que é a adoração. Reconhecer Jesus como Deus e tratá-lo como Deus. Eu não sei se é para aparecer, eu não sei se é desequilíbrio, não sei se é chatice, não sei o que é não. Mas tem gente que gosta de causar, né? Tem gente que adora causar. Agora esse pessoal pode causar fora da igreja então, porque nós sabemos que Jesus é nosso irmão, é o nosso Deus, é nosso Senhor. Então nós não tratamos Jesus como alguém da nossa familiaridade. Ele é próximo, mas Ele é Deus. Então ficar falando de Deus, né? Estou criticando só para você pensar aí. O cara lá de cima. Jesus é meu brother. Porque não é assim que se... né? Nós temos que aprender com os discípulos. Eles olham para Jesus, que conviveu com ele 3 anos, alimentando, dormindo com eles, um amigo deles. Dançaram juntos nas bodas de Caná, pescaram juntos, riram muito. Mas quando eles veem Jesus, eles se prostram. Adoraram Jesus. O que significa isso? Não podemos perder o senso de adoração dentro das nossas igrejas. A igreja não é um salão, a igreja não é um playground, a igreja não é parque de diversão, nem lugar de encontro, e nem lugar de socializar. Nunca vi um povo que gosta tanto de socializar. É lugar de amizade, é lugar de convivência. Está precisando de uma terapia, meu filho. Igreja é lugar de se encontrar com Deus, é lugar de adorar a Deus, é lugar de respeito, lugar de oração, lugar de adoração. Quando você vem para este espaço, é um espaço sagrado, é o lugar de se prostrar na presença do Senhor. Então não nos cabe, quem não tem problema, é claro, de joelho, né? Na consagração, ficar de pé. Não nos cabe dentro da igreja mascar chiclete. Não nos cabe transformar a igreja em parque de conversa. O padre está pregando, tem gente que fica conversando, casal conversando. É um favor não vir, porque a sua presença não está acrescentando nada. Se os outros não falam, eu falo. Precisamos ter senso de respeito. E não é com o padre. Para mim, meu filho, não fede e não cheira. Mas para Deus a coisa toca diferente. Não pense que é todo mundo a mesma coisa, não. Leia, você tem que ler mais Bíblia, precisa de ser bobo. Leia lá a oferta de Caim e de Abel. Os dois foram, os dois apresentaram, os dois rezaram. Aí Deus olha para Abel e Deus olha para Caim. Qual que é o final da história? Deus é meu brother, né? É o cara. Ele olha para Abel, abençoa Abel e aceita a oferta de Abel. Ele olha para Caim, não aceita a oferta e rejeita Caim. Aí Caim é o tipo do chato, que ao invés de se converter e imitar Abel, ele vai querer matar o cara. Porque eu sou incomodado, então eu vou matar, eu certo. O que significa essa história, meus irmãos? Quando você vier à missa, ou você vem com um coração adorador, ou Deus não aceita a sua presença, não aceita a sua oferta, que você está oferecendo para Deus qualquer coisa. Quando Abel ofereceu para Deus, Abel ofereceu para Deus o melhor. É a chamada primícia. Ele deu para Deus o melhor tempo, ele deu para Deus a melhor presença, ele deu para Deus a sua adoração. Ele estava na presença de Deus, que ele amava a Deus. Caim não. Caim é o tipo do católico medíocre, que vai na igreja, mas não sabe nem comportar. Aí ele acha que missa é bater cartão. Aí depois reclama, né?
Aí depois reclama: minha vida não é boa, eu não tenho fidelidade nos relacionamentos, eu não tenho prosperidade na vida, tenho um vazio. Mas tem que ser, porque Caim deu para Deus só coisa ruim. Em vez de pôr lá um pernil gostoso, não, colocou mochiba, colocou pele, colocou gordura, colocou cabelo. Caim, onde que está a parte melhor? Papai comeu. A gente até que engana as pessoas, Deus não. Porque infelizmente, meus irmãos, estou falando uma coisa clara para você entender e acordar enquanto é tempo. O mundo de hoje pintou um Deus bobo, aquele Deus poderoso, aquele Deus que merece honra. Não, é um Deus bobo. Você faz o que quer, vive do jeito que quer, e nada tem a ver. Tudo tem a ver. Que é quando você vier à missa, se Deus não aceitar a tua oferta, qual o tempo que você ofereceu para Deus? Qual a oferta que você trouxe para Deus? Qual esta adoração, esta prostração que você fez na presença de Jesus? E olhe que a coisa não é só hoje, né? Lá já está escrito. Olha, isso aqui foi escrito no ano 40 depois de Cristo. Ainda assim, alguns duvidaram. Vir à missa é um ótimo sinal. Você está procurando a Deus. Lugar de católico no domingo é na igreja, mas é para provar a nossa fé, é para mostrar a Deus o nosso amor. Mas infelizmente tem gente que ainda duvida, que se a pessoa acreditasse que é a palavra de Deus e que é presença real de Jesus, o comportamento dela na igreja era diferente. Mas ela está aqui, mas ela duvida. Aí Jesus vai puxar então a conversa, falando sobre a autoridade que lhe é dada, sobre o batismo que é concedido. Mas eu quero ir no final. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus no final, ele volta no início. Estávamos, muitos aqui assistiram pela TV, né? Na festa da Divina Misericórdia este ano, lá no Instituto Hesed, foi em Fortaleza. Tem anos que eu estou com as irmãzinhas lá. Este ano tivemos a alegria de receber o padre Paulo Ricardo. E na pregação da missa, o padre Paulo Ricardo fez uma coisa fantástica. Ele chamou os padres, as irmãs, os irmãos e o povo que estava lá a voltar no primeiro amor, a voltar no início. Que quando Jesus diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, é o Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então ele volta lá. Eu não falei que aquele neném era Deus com vocês? Eu estou aqui e continuarei com vocês. Aí o padre Paulo Ricardo falava para mim, mas eu falo para você. Ele falava assim: sacerdotes, vocês que são padres há 5, 10, 20, 30 anos, já estão na labuta há anos, celebrando, atendendo, pregando. Lembra daquele jovenzinho, aquele adolescente, que era acólito, que era coroinha, lá na sua cidade, tocando o sininho, e que via o padre celebrar, e seu olho até brilhava: um dia eu vou ser padre. Ele dizia: volta nesse momento, volta nesse adolescente e veja o que ficou para trás, o que se perdeu no caminho. Ele falava para as irmãs, eu falo para vocês. Lembra daquele momento na sua vida que você rezava com fogo, que você tinha vontade de ir à missa, que você comungava, quase que você chorava de tanta fé. O que aconteceu? Que a chama diminuiu. O que aconteceu que o seu coração não arde mais, nem com a palavra e nem com a consagração? Volta neste momento. Os casais precisam fazer isso às vezes no casamento. O casal está casado lá 5, 10, 20, 30 anos. Parece que um acostumou com o outro. Volta lá atrás, onde vocês se conheceram, o primeiro olhar, o que um fez para namorar com o outro. As peripécias, né, da época lá era mais
eram mais galanteadores, né? Tinha um outro jeito de conquistar. O casal que volta, o padre que volta, a irmã que retorna, você que volta, você se mantém vivo na experiência, porque o Deus de hoje é aquele Deus que estava lá ontem. O Deus que mantém o padre hoje é o Deus que estava comigo quando eu brincava de missa, consagrando bolacha Maria, bebendo suco de uva. Só que hoje eu tenho a maturidade da fé. Lá eu era uma criancinha, mas o Deus está conosco. Eu estou convosco todos os dias. O Deus que estava no início é o Deus que está agora, e se você permanecer com Ele, é o Deus que estará no final. É o Deus que vai te receber de braços abertos. Meus irmãos, a sua entrada no céu não pode ser de qualquer jeito, porque para ir para lá o negócio não dá mole, viu? O negócio não dá mole. Mas quando você entrar no céu, eu espero, meu filho, eu espero. Tem vários tipos de entrada, mas eu quero uma entrada que vale a pena. Sabe o que eu desejo para você? Que quando você entrar no céu, quando você estiver lá na porta e você começar a entrar, eu desejo que os anjos e santos olhem para você, fiquem de pé e aplaudam. Você tem que entrar no céu, meu filho, colocando o céu para aplaudir de pé, porque eles estão vendo a sua luta para estar lá. E quando você estiver entrando, você vai olhar tudo aquilo e vai dizer: mas não é que valeu a pena? Não é que valeu a pena? Aí, meu filho, tanta gente que está na facilidade, que nem se preocupa com essas coisas, não estão entrando lá. Vale a pena ser testemunha de Jesus. Vale a pena saber que quando Ele subiu, Ele nos levou. Há um poema maravilhoso que eu estava lendo na quaresma deste ano, que quando Jesus estava na cruz e o seu sangue pingava, Ele deixou todo o seu sangue pingar. E alguém perguntou: mas por que todo o sangue? E Jesus respondia no poema: porque este sangue tem nome. Este sangue tem nome. Pingou uma gotinha, Jesus leu na gotinha: Padre Christian. Pingou da gotinha: Lília, Marcelo, Gustavo, Maria, Ângela. O seu nome estava escrito na gota que pingava. Então Jesus te espera. Faça o que você puder fazer, mas quando você entrar no céu, meu filho, eu quero que alguém grita: é para aplaudir de pé. Isso os santos fizeram. Se nós estivermos com o Senhor todos os dias, porque Ele está conosco todos os dias. Essa semana, meus caros, é uma semana de expectativa. Domingo que vem nós celebramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo. É uma celebração lindíssima, mas não é só uma celebração, é efusão. Uma coisa é você assistir, outra coisa é você receber. Então que esta semana você tenha uma semana diferente, uma semana de clamor, uma semana de preparação, uns 2 dias, uma semana de jejum, com mais oração, com mais joelho dobrado. Quando você acordar, diga toda manhã: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Uma oração espontânea, mas clama o Espírito Santo, porque domingo é Pentecostes. Pensem comigo, com isso finalizo. Pentecostes, 50 dias. Da ressurreição de Cristo, eu já falei isso aqui, até a ascensão são quantos dias? 40. 50 menos 40, 10. Já no dia 40, começando de 41 para 50, 9. Então, no 40º dia, raciocina aí, no dia 40, Jesus subiu aos céus. Então, amanhã é 41. Faltam 9 dias para Pentecostes. Está na Bíblia e foi lido. O que os discípulos ficaram fazendo durante 9 dias? Pescando? Passeando? Falando da vida dos outros?
Ela estava fazendo o quê? Rezando. Estava no cenáculo com Maria, rezando, preparando o Espírito Santo. Atenção, Jesus subiu ao 40º dia. Do dia 41 ao dia 50, são quantos dias? Quantos dias os discípulos rezaram preparando no Pentecostes? Quantos dias Maria rezava com os discípulos? Quantos dias de preparação para o Espírito? Primeira novena. Quando alguém te perguntar, por que a igreja faz novena? Tem católico que não sabe responder. A partir de hoje você sabe. Porque a primeira novena foi feita pelos discípulos com Nossa Senhora. Durante 9 dias eles rezaram, preparando a grande festa. Então quando a igreja tem uma grande festa, ela faz a novena, porque a primeira foram dos discípulos com Nossa Senhora. Não é um número mágico, não é a igreja que criou, ela se espelha na primeira. 9 dias de oração. Então quem está fazendo a novena do Espírito, já começou, né? Já está lá atrás, hoje já é o 3º dia. Quem não está fazendo, faça do seu jeito, mas faça, reze mais, se puder. Quem precisa aí, faça uma boa confissão, clame o Espírito Santo. Leia essa semana sobre os 7 dons. Quais são os 7 dons? O que cada dom pode me conceder? E exercite o primeiro dom, que é o temor a Deus. É o mais importante, é o fugir do pecado, agradar a Deus, mostrar para Deus que você quer de verdade. Aí uma semana dessa, de grande preparação, nós vivemos Pentecostes de maneira diferente. É no domingo que vem, estarei com vocês celebrando a grande festa de Pentecostes. Espero que ninguém venha para assistir, espero que todos venham para celebrar. Espero que ninguém venha para ver o Espírito descer no outro, mas que todos estejamos para receber o Espírito Santo. Ele quer descer em nós, através de nós, nós que já o temos pelo batismo e aqueles que já receberam a Santa Crisma, o sacramento do Crisma. Então, meus irmãos, façamos da nossa semana uma ascensão, façamos da nossa vida uma ascensão. Subamos ao monte, o monte da espiritualidade, o monte da adoração, o monte da verdade. E você com Deus, se prepare para o Espírito Santo que vai chegar. João dizia: sobre aquele que virdes o Espírito descer e permanecer, este é o Filho de Deus. Porque descer, meu filho, basta chamar que desce. Vem de Espírito Santo, ele vem ao nosso coração. Ele desce para todos, mas ele permanece naquele que tem uma vida santa. Ele permanece naquele que quer permanecer no alto do monte, naquele que é sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Meus irmãos, nosso intuito, é claro que não era xingar, nem colocar carapuça, mas era acordar você para a verdade. Verdade que poucos alertam, mas é assim que a banda toca. Se você quiser uma experiência profunda com Deus, leve Deus a sério. Leve a sua religião a sério. Leve a sua espiritualidade a sério. Não brinque com a sua salvação. E quero contar uma parábola para encerrar. Vocês já ouviram falar de Giuseppe Lombardo? Era já morreu, né? Mas era um grande malabarista italiano, famosíssimo. Naquela época, muito rico, né? E ele foi fazer um cruzeiro, esses navios, a pessoa fica passeando e comendo ali. Que é isso que pode fazer, né? E no navio tinha uma socialite, se não me engano, francesa. E ela tinha um dos maiores diamantes da época. O comandante, querendo criar um auê no navio, disse para ela: está no nosso navio Giuseppe, é o maior malabarista do mundo. E a senhora que está no cofre
com o maior diamante do mundo, um dos. Será que é possível Giuseppe manuseá-lo? Ela falou, claro, para o melhor eu empresto. Só que ela achou que a questão seria numa sala, num salão. Não, foram para a proa do navio. É verdade que é um navio grande, mas o mar é muito maior, né? E anunciou, maior espetáculo do mundo, Lombardo Giuseppe com um dos maiores diamantes do mundo. Reuniu todo mundo para ver. Ele pega o diamante e faz na mão assim, ó. Todo mundo. Esse cara é doido, jogando diamante. Ele falou, não, eu estou só esquentando. O show vai começar agora. Eu tenho um controle total sobre o diamante. Aqui, ó, ele pega o diamante, o diamante sobe uns 10 metros. Todo mundo prende a respiração. Ele olha para um lado, ó, o diamante cai nas mãos. Todo mundo, e a dona do diamante, graças a Deus. Ele falou, não, são 3 atos. Agora o segundo ato. Se ele subiu 10, quero que ele suba agora no mínimo 20. Ele pega o diamante, todo mundo. Tinha um sol, ninguém estava vendo nada. Ele tranquilamente fez assim, ó. O diamante, na palma da mão. Todo mundo, esse cara é doido, um diamante desse preço. Ele falou, agora o grande final. Toda a força do meu braço. Vocês vão perder o diamante no ar. Aí todo mundo olhando aquilo, ele pega o diamante, aí, com toda a força que ele tinha. A hora que ele estava estendendo os braços, veio uma onda inesperada e sacudiu o navio. Nessa sacudida, ele errou o diamante. O diamante bate no chão, rola e cai naquelas aberturas que todo navio tem. E caiu no mar. Mar aberto, centenas de metros. Ninguém nunca mais viu o diamante. O final da história foi a cara de tacho do Giuseppe, as lágrimas da dona do diamante, a mão na cara do comandante e a sentença de um velhinho bem maneiro que atrás fumava um charutinho. Ele rindo disse, é assim que acontece com quem brinca com aquilo que não é de brincar. Qual que é o fundo da história? Mais valioso que esse diamante é a sua alma, é a sua salvação. E tem muita gente brincando com a sua salvação. Tem muita gente brincando com o destino da sua alma depois da sua morte. Depois, meu filho, se perder, não chore, porque aí não é o anjo que vai falar, é o diabo que vai gritar. Brincou com o que não era de brincar, perdeu. Eu ia falar perdeu mané, mas não pode, porque deu problema na justiça. Então eu vou ficar só no perdeu. Perdeu. Aí não adianta chorar, né? Meus irmãos, leve a sua vida espiritual a sério. Não brinque com a sua salvação. Não brinque de ser católico. Não brinque com as coisas sagradas. O Senhor subiu, é para que nós subamos com Ele. Tenha uma vida para o alto, assim como o Super Mouse. Lembra do Super Mouse? É da sua época? Porque é da minha época. É da sua época, Super Mouse? Super Mouse é um ratinho que tinha uma capinha vermelha. É tipo o Super-Homem, só que é um rato, é Super Mouse. E Super Mouse, ele voava. Só que antes do Super Mouse voar, ele gritava uma coisa, quem sabe? Ele sempre falava isso, você põe a mãozinha assim e... para o alto e avante. Para o alto e avante. Aí ele voava. Meu filho, vamos falar a verdade aqui para o padre, né? Quem falou que seu slogan de Super Mouse? Esse é o slogan do cristão católico. Todo dia, para o alto e avante. Para o alto e avante. Retroceder jamais. Descer, Deus nos livre. Eu estou buscando todos os dias para o alto
e avante. Faça esse o slogan da sua vida. Jesus subiu para que possamos subir com Ele. E enquanto nós não subimos, avante. Avante na evangelização, avante no testemunho, avante nas virtudes, avante nas boas obras, para que o dia que o Senhor nos chamar, ou o dia que Ele vier, nós estejamos preparados. Que Nossa Senhora nos ajude a nesta semana preparar o nosso coração para o Espírito Santo que vai chegar. Que a nossa semana seja um subir ao monte, porque o Senhor lá nos espera. Ao Senhor Jesus, nosso Salvador, Redentor, Emanuel, que subiu gloriosamente ao céu, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos de pé. Dê um sorrisinho para quem está do seu lado e diga para a pessoa: de hoje em diante, para o alto e avante. De hoje em diante, exatamente.